Olá pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Cultura esta que irá acontecer em segundinhos, uma cultura histórica, histórico-geográfica, que muito abalou a nação, fatos que marcaram de maneira indelével toda a nossa nação, como já falei, particularmente São Paulo, que foi o foco do que a gente chama de Revolução Constitucionalista de 1932. Ao meu lado direito, Luiz Octaviano de Lima, ilustre... Otávio, perdão, muito obrigado. Você sabe que é a terceira vez que eu leio Octaviano, eu não sei porquê, não tenho nenhum amigo com esse nome de passar. Então é Luiz com Z, Octávio de Lima, jornalista que participou e enveredou por diversas redações dos principais jornais do país, trouxe ao lume o seu terceiro livro, depois ele fala quais eram os outros dois, como eu já falei, um triste e inquietante período da nossa história. O livro chama-se 1932, São Paulo em chamas. É inquietante porque, agora é a minha opinião, nós sempre pousamos, né, de antibelicosos. Sim. Sempre não, São Paulo, imagina, não, sangue, não, de jeito nenhum. Brasileiro é cordial. Brasileiro é bonzinho, é cordial. Pelo menos naquele momento nós mostramos a nossa outra face. Sim. Não é, Luiz? Sim. Foram combates muito violentos, inclusive em pouco tempo muitas mortes, né? Centenas e centenas de mortes no período. E a origem desse episódio ela começa na Revolução de 1930. E que São Paulo, em parte, até apoiou, ao contrário do que muitos falam. E desculpe interromper, essa Revolução de 30 era por quê? Qual o motivo? Na verdade, a chamada República Velha, né, que durou até aquele período, de meados de 1930, ela era muito questionada por fraudes eleitorais e por ser caracterizada por governos que eram eleitos pelas elites e entre Minas e São Paulo sempre. Era chamada política do café com leite. Ah, isso é que chama política do café com leite. Sim, então se alternavam presidentes de Minas e Minas Gerais e São Paulo, sempre no poder e tudo mais. Quando, em 1929 para 30, o Washington Luiz era o presidente, que na verdade nem era paulista, ele era fluminense, ele era do interior do Rio de Janeiro, nascido lá, mas passou a vida dele aqui, estudou aqui. Ele quis indicar como sucessor o governador de São Paulo daquele momento, que era o Júlio Prestes. E isso começou a criar um racha entre as esferas de poder no país. Getúlio Vargas tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, naquela época governava o Rio Grande do Sul, e comandou uma rebelião contra essa escolha, juntamente com a parte de Minas Gerais. Minas Gerais ficou dividido ali. Agora, apesar de ser chamada política do café com leite, essa alternância não era exatamente Minas e São Paulo. Aconteceu de alguns outros presidentes que não eram de Minas e São Paulo, mas que moravam vinculados de alguma forma a Minas e São Paulo, também fizeram parte desse rodízio. Então começou daí um levante. Mas aí não houve arma, não houve guerra. Nesse momento. Não houve um atrito bélico. Não, chegou a haver uma eleição, inclusive, democrática, com a eleição a maioria elegeu o Júlio Prestes, que era o indicado do Washington Luiz e tal. Mas o grupo do Getúlio Vargas não aceitou esse resultado. Isso é uma determinação quase, né? Não aceitou o resultado. E houve um levante que começou no Rio Grande do Sul e subiu para São Paulo, Rio de Janeiro, e o governo do Washington Luiz foi derrubado. Faltavam 2 semanas para terminar. O Júlio Prestes, inclusive, estava fora do Brasil naquele período. Ele tinha ido para os Estados Unidos, saiu até na capa da revista Time como novo presidente do Brasil. Foi o primeiro brasileiro a aparecer na capa da revista Time. Já estava sendo anunciado como novo presidente. Ele foi visitar Europa, Estados Unidos, para se apresentar como presidente, e não chegou a tomar posse, né? Foi derrubado antes de tomar posse. Que vexame.
Então, houve um levante armado. No Rio de Janeiro, a deposição do Washington Luiz foi feita por uma junta militar. O Getúlio Vargas nem tinha chegado lá, estava aqui no sul de São Paulo ainda. E ao chegar ao Rio de Janeiro, houve até num certo momento, durante uma semana, houve um vácuo de poder. Porque, ao contrário do que se pensa, o Getúlio não foi uma escolha por unanimidade do grupo que fez a Revolução ali. Ele foi questionado, alguns queriam um militar de fato. Ele, apesar de vestir farda e tudo mais, ele não era um militar. Ele tinha servido o exército um tempo e tal. Que esse charme da farda? Então, imposição de poder. Ele acabou tomando posse de farda, fazendo discurso de farda, mas ele não era um militar de carreira. Ele tinha até componentes ali em volta dele que eram. Como é que os militares permitiam isso? Então, eu acho até que ele fez isso como uma forma de facilitar as coisas. Como de se fosse mostrar uma homenagem. identificação ali com a área militar e tudo. Certo. Então, no período entre 1930 e 1932, meados de 1932, houve muito conflito, principalmente aqui em São Paulo, com relação a isso. Porque como o presidente anterior era paulista, e a alegação para se fazer a revolução é que as elites, as oligarquias, os industriais e tudo não podiam mais mandar no país, enfim, como houve essa alegação, no período entre 30 e 32, São Paulo sofreu muito com uma repressão do governo federal. Houve censura à imprensa aqui. Em geral, estava havendo uma censura à imprensa generalizada. O Congresso Nacional foi fechado em 1930 e não reabria nunca. O Getúlio prometia reabrir, mas não convocava eleições. A Constituição tinha sido suspensa e não se convocava uma Assembleia Constituinte nova, apesar também das promessas do Getúlio Vargas. Ele ia adiando. A tal ponto até que um jornal do Rio de Janeiro, onde era a capital federal, e era um jornal governista, até bem pró-Getúlio Vargas, pró-governo novo, começou a criticar também, a dizer, o governo provisório está provisório demais, tempo demais. Despotismo, né? Está ficando muito provisório, tempo demais. E essa era a sensação. Com relação a São Paulo, houve uma repressão especial, porque para cá foi nomeado um interventor que não era de São Paulo, não tinha nenhuma identificação com o Estado, não conhecia, que era o João Alberto. Ele era pernambucano e tinha sido da coluna Prestes. Então ele reuniu uma série de antipatias da população de São Paulo. Tomou várias medidas impopulares. É quase um ato falho esse, né? Sim. Empatia zero, né? E colocaram uma série de medidas, ao contrário do que aconteceu, diferentemente do que aconteceu em outros estados. Aqui, por exemplo, havia toque de recolher à noite, às 21 horas, para menores de 21 anos. Por quanto tempo esse toque? Durante todo o período de 30 a 32. Os transportes eram suspensos à noite também, para evitar que as pessoas se aglomerassem na cidade, fizessem reuniões, manifestações. Quando se fazia alguma manifestação em prol da Constituição ou de eleições e tudo mais, havia uma milícia em São Paulo, getulista. Sim, era um braço aí do getulismo, que era a Legião Revolucionária. Um parênteses. Você sabe que você contando isso, a impressão que dá, o que eu tenho, é que isso é um cancro. Uma vez se instalou isso aqui no país, e se repete o tempo todo, a gente não se livra nunca disso. Porque os padrões são os mesmos, né? Vamos vivendo de golpe em golpe, né? Como é que pode isso? Né? A democracia é muito instável, muito sem base, né? Sim, muito. E isso começou a minar de tal forma o ânimo do povo paulista que começaram a surgir protestos, apesar da repressão, gente presa, inclusive das classes operárias, porque o discurso do governo federal era de que as elites é que estavam insatisfeitas. Mas toda vez que havia uma manifestação operária e tudo mais, era severamente reprimida, às vezes a bala pelo governo instalado aqui. Então, não é assim uma insatisfação banal. Sem uma base. Sim, os secretários de governo eram escolhidos pelo governo federal, enfim. São Paulo não tinha autonomia nenhuma naquele momento para governar o seu próprio estado e para tomar essas decisões. Mesmo assim, a economia ia?
A economia aí, ela tinha passado por uma crise muito grande em 29, a cafeicultura, o café era o principal produto. O mundo todo, né? 29 abalou o mundo abalou todo, o mundo. E o café era o principal produto do Brasil, de exportação. E a principal fonte de renda do país em termos de comércio exterior. Quando veio a crise de 29, não só, o mundo inteiro estava abarrotado de estoques de café, então, e parou de comprar o café do Brasil. E São Paulo era o produtor de café, o grande produtor naquele ano, vivia à base do café. Então, sofreu economicamente muito também. Queimaram grandes estoques. Queimaram estoques. Nossa, o próprio governo federal queimou estoques também. Sim, porque... Para tentar... Não, e outra, não tinha o custo, o custo do transporte não pagava. Não. Sim. Você não pagava o transporte. Não. Então, essas insatisfações todas começaram a reunir a classe média, profissionais liberais, advogados, professores, pessoas do comércio. Não foi só uma elite, por assim dizer, que como eles falavam, passou por uma insatisfação. Era uma coisa generalizada já no começo de 1932. Sim, porque estava todo mundo, toda a sociedade estava manietada, né? Estava. Não era só a elite. E a elite era a elite rica, né? Porque tem a elite literária, a elite Sim. culta, a elite disso e aquilo. Sim. Mas a elite de grana eram poucas pessoas, não era um vasto número de pessoas. Hoje você tem uma elite devidamente monetizada em larga escala. Você tem bastante gente. Naquela época não, tanto que a Avenida Paulista foi aberta pelos barões do café, eram poucas residências que tinha. Né? Região de Higienópolis e tal, São Paulo cresceu ali à base da economia cafeeira, das indústrias que começaram a chegar, serem implantadas e tudo. Então, quando chegou um momento em que a insatisfação era muito grande. E em maio de 32, do dia 22 para o dia 23, o Oswaldo Aranha, que era ministro do Getúlio Vargas, veio a São Paulo e correu a notícia de que ele vinha para destituir o secretariado que estava aí, porque por um breve período foi escolhido um secretariado paulista. E parece que havia uma necessidade de interferir novamente no secretariado paulista. E aí foi um estopim, assim, porque a notícia da chegada dele foi considerada uma afronta ao povo paulista, assim, chegou ao limite, né, aquilo. Então, o sábado e domingo foram 22 e 23 de maio, foram dias de protestos na cidade inteira. Manifestações na Praça do Patriarca, na Praça da República e tudo mais. No dia 23 à noite, a situação saiu totalmente de controle e um grupo grande de manifestantes foi para a Rua Barão de Itapetininga, ali no centro, onde era a sede dessa Legião Revolucionária, que era o grupo armado aí, paramilitar aí do Getúlio Vargas aqui em São Paulo. E eles fizeram uma manifestação violenta até ali na entrada do prédio, né, na rua ali onde eles estavam, e os integrantes da Legião Revolucionária atiraram lá de cima no pessoal que estava na rua fazendo a manifestação, jogaram até granadas. E durante esse conflito, que foi pela noite adentro, foi terminar lá para as 4 da manhã, morreram 3 pessoas, três jovens, e assim quase mais de uma dúzia de feridos, enfim, houve o conflito foi muito violento. Esses 3 jovens que faleceram é aquele MMDC, porque o quarto morreu dias depois. Então, então agora está explicado por quê, porque sempre que a gente fala de Revolução de 32, MMDC são as letras que aparecem, parece que só eles morreram. Não, inclusive alguns morreram depois, alguns feridos até morreram depois desse episódio. Quer dizer, o cara, o Getúlio, sim. Ele conseguiu preparar uma belíssima de uma carnificina. Sim, agora a censura era a tal ponto que no dia seguinte a esse episódio, que foi uma carnificina, a Praça da República ficou lá com as pessoas feridas, sendo atendidas e tudo mais, carros revirados, enfim. E nos dias seguintes, no noticiário no Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital, saiu apenas nos jornais que noticiaram alguma coisa, deram pequeno distúrbio no centro de São Paulo, mas um parágrafo, uma coisa muito pequena, dizendo
Ocorreu um pequeno distúrbio no centro de São Paulo no domingo à noite. Desculpe. O Getúlio já sabia ou alguém conseguia manipular a informação? Ah, sim, era uma coisa muito controlada já desde essa época. Inclusive, quando a Revolução estourou em 9 de julho, né, um grupo aqui que reunia parte do Exército, que estava baseado aqui em São Paulo, Força Pública, que era a antiga Polícia Militar, e havia uma conexão, e a classe política tinha sido destituída, e uma série de camadas da sociedade organizaram essa sociedade MMDC, a partir do dia 23 de maio. Tá. Visando a própria derrubada do governo Vargas mesmo. A intenção era essa. Mas isso não era um movimento restrito a São Paulo. Eles tinham já... Rio Grande do Sul estava fechado com São Paulo, e Minas Gerais, em parte, também já tinha uma adesão muito grande. Mato Grosso, várias partes do país, a Bahia tinha uma classe de intelectuais, principalmente, que estava muito conectada com esse movimento. Pegava em arma. Para pegar em armas, e até no Rio de Janeiro já existiam alguns focos, inclusive nas Forças Armadas lá. Houve alguns focos também de insatisfação. E onde que eles arrumavam as armas? Qual era Então, como é que comprava essas armas? Eles foram, ao longo desse tempo, a partir do 23 de maio, o próprio general Euclides Figueiredo, coronel na época, Euclides Figueiredo, que era o pai do futuro general Figueiredo, ele estava baseado aqui em São Paulo, ele era um dos revoltosos. E em acordo com o interventor da época, que era o Pedro de Toledo, que era um jurista e diplomata paulista mesmo, finalzinho do período ali da efervescência, o Getúlio aceitou nomear um paulista, mas que era o Pedro de Toledo, que já era um homem velhinho, e ele considerava que não ia ter nenhum... Não ia dar trabalho nenhum. Não ia dar trabalho para ele. Não ia ter a menor influência ou importância. Ele ia conseguir manipular bastante. Só que não deu certo, porque o Pedro de Toledo se tomou de um brio, de um novo brio, de um novo vigor ali, e resolveu entrar no movimento. Ressuscitou o velhinho. Sim, começou a liderar o movimento revolucionário. Foi muito bom. Eles chamavam de leão sem dentes, eles chamavam de que ele estava babando, ia sentar na cadeira do governo babando e dormindo. E, no entanto, ele ganhou uma vida nova. Reacendeu, cara. Para a época ele era uma pessoa idosa, ele tinha mais de 70 anos. Com certeza. Para a época ele ele era muito no idoso, lucro há muito tempo. ele estava aposentado. E ele achou que aquilo era uma solução boa. Eu entrego São Paulo para o paulista, vida curta. mas é um paulista que, coitadinho, é um velhinho que não vai me dar trabalho, não vai me dar problemas. Porra. Então houve esse acordo entre todas essas partes, e eles começaram a se armar com as armas do próprio Exército, com as armas da Força Pública, que a Força Pública, a Polícia Militar entrou integralmente no movimento, e eles tinham a expectativa de receber reforço do Mato Grosso também, onde o general, que era responsável pela região militar de lá, tinha prometido levar as tropas, trazer as tropas para São Paulo. E aí já e as armas também. Naturalmente, lógico. Só que ele veio sozinho, no final das contas. Como veio sozinho? Ele chegou sozinho a São Paulo, não trouxe ninguém. Por quê? Nem armas, nem... Embora Mato Grosso depois tenha ajudado São Paulo e aderiu. Parece que alguém ou um estado roeu a corda na última hora. O Rio Grande do Sul. Roeu a corda? O governador estava fechado com São Paulo, mas o Getúlio deu uns telefonemas. Minas não. Minas ficou presente. O governador de Minas era mais pró-Getúlio. Ele estava mais pendendo para a Aliança Liberal do Getúlio. Mas lá dentro tinha um movimento liderado pelo Arthur Bernardes, que tinha sido presidente antes. É impressão minha, isso aqui em particular, é impressão minha ou o Getúlio não gostava de São Paulo? Eu não sei, eu não tenho como dizer isso. Mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que ele achou que São Paulo era um problema, seria um problema. Porque São Paulo, ele tentou até esmagar, posso usar o termo. Porque, se mal me lembro, eu vi uma cena, como você é um historiador, você foi pesquisar exaustivamente, o teu livro é um livro de grosso calibre. Por sinal, na minha coluna, eu sugiro que os pais, os professores, os mestres e responsáveis leiam esse livro primeiro, se imbuam das palavras verdadeiras que esse moço trouxe,
E eu creio, francamente, que ele deveria ser sugerido para leitura nas escolas. Porque, infelizmente, nós temos a memória curta, Sim. infelizmente. E, se nós estamos falando, a Revolução de 32 está aí, está no nosso pé. Mas o nosso processo de informação ele é autofágico, ele vai se comendo. Então, as coisas vão se esvaindo no decorrer do tempo. Quase que eu falo na noite dos tempos, aí fica muito filosófico. Né? Mas a verdade é que esses fatos, particularmente aqui em São Paulo, nós tivemos heróis, pessoas que deram a vida pelos seus irmãos e alguns que, naturalmente, eles jamais veriam. Sim. E isso tem que ser enaltecido, deve ser valorizado e deve ser pranteado. Porque não é qualquer um que dá a vida em prol de terceiros ou de um ideal. Alguns eram muito jovens, gente de escola. Pô, esses 4 aí, coitado. Bom, se bem que eles foram atingidos. Esses né? 4 não eram todos jovens. Mas eles foram atingidos. Foram. Né? Estavam lá no meio, tanto quanto eles foram atingidos, como poderiam ser outros. Sim, sim. Tá? Não é que eles estavam com arma em punho. E a juventude entrou em massa no movimento. Foram 60 mil alistamentos em poucos dias, Nossa, dos quais metade, mais ou menos, foi para o combate. Quer dizer, havia realmente uma gana de tirar o cara do... Tinha menino de 15 anos que queria ir combater e foi proibido, porque eles falaram, não, você não pode. Então vai trabalhar na retaguarda, ajudando na correspondência, na infraestrutura aqui do movimento. Quanto tempo você levou para escrever o livro? Olha, em pesquisas foram uns 2 anos, mais um tempinho para escrever. E as pesquisas, como que é? Porque como eu falei agora para eles que nós temos a memória curta, e isso infelizmente é uma grande verdade, não é uma opinião, é uma verdade, é um diagnóstico. Como é que você conseguiu levantar todos esses dados? Qual foi a dificuldade que você teve? Imagino que você teve muita dificuldade. Uma facilidade, na verdade, foi que eu divulguei que estava fazendo esse livro nas redes sociais e tudo mais, porque as famílias ainda estão aí, né? As famílias que viram seus parentes participarem. Algum combatente está vivo ainda? Acredito que não. Eu conheci uns 3, mas já foram. O ano passado morreu um dos últimos que ia fazer 104 anos. Que havia na Praça da Sé, em São Paulo, na Rua Anita Garibaldi, uma associação deles. Lá Sim, e tal, né? Eles preservam bastante. As pessoas não sabem, inclusive, por exemplo, elas passam pelo obelisco ali do Ibirapuera, não sabem. Falar obelisco, me conta essa Elas não sabem obelisco. que aquilo ali, o que representa aquilo, qual é a relação que aquilo tem com a história de São Paulo. Ele é visitável, né? E ele é visitável, ele está totalmente restaurado lá dentro, é muito bonita a visitação. Então, desculpe, esse obelisco que agora foi muito bem mencionado, que está no livro, é um monumento muito lindo que você entrando pela 23 de Maio, já no centro da cidade, você observa que ele fica bem no meio do Parque Ibirapuera, que é um dos maiores parques da América Latina. Tá certo? Eu não falei errado não, tá? Eu falei certo. E é lindo, e eu não sabia que ele era visitável. É porque ele passou alguns anos em péssimo estado de conservação. Tinha goteiras e tal, eu me lembro que tinha infiltração. Estava alagado, o piso dele estava todo alagado, estava cheio de infiltrações, e ele passou alguns anos sendo restaurado, mas ele está impecável, a visitação é muito, assim, é muito elucidativa do que aconteceu. Não, e você menciona no teu livro que está tudo muito limpo, bonito, sim, tem altares e tal. Sim, tem inscrições lá, poemas sobre 32 que foram escritos. Guilherme de Almeida, Guilherme de Almeida. Quer dizer, o paulista nessa época de 32 fez valer o non duco orduco. Sim, inclusive ele ficou sozinho praticamente em termos de combate, né? Porque vieram tropas do Brasil inteiro. Até com uma propaganda enganosa que foi feita pelo governo federal no Nordeste. Fake news, já havia fake news? Já havia. No governo, nos estados do Nordeste, falaram que São Paulo queria acabar com as religiões, com a religião católica. Era a época do Padre Cícero, inclusive, lá no Nordeste. Ele era claro vivo. Que, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, isso atingiu muito as pessoas lá. Claro. Todo tipo de coisa, que São Paulo queria se tornar comunista. E, enfim, aliás, quando eu era criança, eu ouvia dizer que comunista comia criancinha. Então sempre foi usado isso aí. Agora, me fala uma coisa, eu estava falando, eu aqui transversi e tal. Fala uma coisa, é verdade que eu vi uma cena dessas, eu não sei se foi o Getúlio que mandou fazer isso, que o Getúlio mandou queimar a bandeira paulista em Praça Pública? Sim, sim, em 1937.
ele, a pretexto, porque a Revolução de São Paulo era pela Constituição, por eleições, por uma redemocratização do país, né? Ou seja, instaurar a democracia definitiva. Sim, e finalmente em 1934 foi feita uma Assembleia Constituinte, foi aprovada a Constituição nova e o Congresso foi reaberto. As câmaras municipais, as assembleias estaduais também foram retomadas. Toda a base foi restabelecida. Sim, mas um ano depois houve a chamada intentona comunista lá no Rio de Janeiro, né, uma tentativa de golpe comunista, e o Getúlio, a pretexto disso, começou a fechar totalmente, novamente, as instituições do país. E quando, em 1937, houve um outro atentado, aparentemente integralista, né, de direita, e também a pretexto disso ele eliminou essa Constituição de 34 e foi feita uma Constituição às pressas com todo tipo de medidas repressoras em cima do país. Restrições totais. Totais, sem Congresso de novo, censura. E mandou queimar a bandeira por quê? E quando ele fez isso, declarou que seria o Estado Novo, né, que na verdade existia uma falsa democracia, no dizer dele. O Brasil tinha vivido uma falsa democracia, que na verdade partidos não representavam nada, que os estados não podiam ter autonomia, porque isso era um falso conceito de democracia. E na verdade a gente via que no mundo estava acontecendo coisas muito parecidas, né? Na Alemanha nazista, na Itália fascista, na Espanha franquista, em Parece Portugal. Que é um ciclo isso, né? Então, Parece que é um ciclo. De uma certa forma, ele achou até normal, natural fazer uma coisa, enveredar por um caminho desses. E uma das medidas que ele tomou logo de cara, até para evitar para dar uma resposta talvez a São Paulo, foi dizer que as bandeiras dos estados, e a bandeira paulista tinha sido um símbolo muito forte aqui durante a Revolução de 32, né? Ele extinguiria todas as bandeiras, todas as representações dos estados e tudo mais. E houve um evento lá no Rio de Janeiro, público, com o discurso dele, onde foram queimadas todas as bandeiras dos estados. Então não foi só a de São Paulo. Não, todas, mas a de São Paulo foi a primeira a ser queimada lá numa pira. E você sabe que eu não... Terminou, desculpa. Sim, terminei. Esse é um dos motivos que desde criança, quando eu li algumas coisas, e quando a gente é criança no livro de história, depois que é adulto você vê que não é a verdade, sempre então uma maquiagem de uma outra forma e tal, tarará, tarará. Eu nunca consegui entender por que alguns paulistas veneram tanto o tal Getúlio Vargas. O que ele fez de bom nesta época para ele ser venerado por alguns paulistas? Ele teve um lado social e trabalhista que realmente ele trouxe muitos avanços. A CLT partiu Isso desde 1930. Carteira de trabalho. Existia essa preocupação. Ele criou o Ministério do Trabalho, ele criou uma série de direitos trabalhistas. Se me não falha a memória, a mulher passou a votar sob sua égide. Foi em 34. Foi isso? Já a partir de 34. Então, houve uma série de avanços nesse sentido, em termos de necessidades do país, de avançar e tudo mais. E em termos de direitos trabalhistas, de fato, ele criou muitas inovações que Tanto que o Partido Trabalhista ainda se vale do seu nome, né? Sim. PTB, né? Sim. Da Ivete Vargas e tal. Então, ele é muito reconhecido por esse lado, né? E o Getúlio era uma figura ambígua, uma figura muito controversa, né? Então ele tomava decisões aqui, mas por outro lado ele era um ditador. Um no cravo, outro na ferradura. Era na ferradura. E, inclusive, os próprios aliados dele de um momento eram os inimigos de outro momento. Ao longo dos governos mas esse é um jogo político que se estende no Brasil até hoje, né? Exato. Isso não vai mudar. A política é feita por pessoas. Então, se nós temos pessoas que nasceram aqui, o perfil é o mesmo. Infelizmente, essas coisas acontecem. Você é um historiador, me diga se eu estou certo ou errado. Não, exato, é verdade. Eu só estou me balizando pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu sei. Mas você é uma pessoa que vai fundo, você se aprofunda exaustivamente nos documentos, né? Sim. É importante rever os documentos. Até porque muitas narrativas de 32 tinham muitas falhas.
tinha muitas imprecisões. Não tô querendo dizer que meu relato é o mais preciso de todos, mas muitos livros se repetem, alguns deles copiam uns aos outros. Então, com o tempo, isso foi ficando... as informações ficaram falhas, né? Fora isso, a gente passou um período de censura muito grande no país. Sim. O Getúlio governou por mais 13 anos depois da Revolução de 32. As escolas não podiam tocar nesse assunto, a imprensa não podia falar desse assunto. Então o assunto ficou restrito a São Paulo, porque as pessoas tinham participado fortemente desse movimento, mas o resto do Brasil nem sabe que isso existiu em muitos casos. Muitas pessoas nem sabem que aconteceu isso, porque ficou perdido lá na história. Mas, de qualquer maneira, o reflexo da Revolução de 32 foi o avanço social. Como que você determinaria o sucesso ou o fracasso do movimento de 32? Eu acho que foi um movimento de cidadania, né? Muito forte, talvez o grande movimento, o grande primeiro movimento de cidadania no Brasil, né? Porque até então a gente tinha a Proclamação da República, sim, mas feito por um grupo pequeno, que não era uma aspiração, uma coisa tão da população, assim. E foi muito circunstancial também, né? Sim, pontual. Houve um movimento republicano, abolicionista e tudo mais, mas ele era restrito a intelectuais, a políticos. Quase restrito, né? Quase restrito. Não era uma coisa que chegou à população como um movimento de massa e tudo mais. E esse movimento de 32 foi um movimento de massa da população. Pelo que você falou, mais de 60 mil pessoas em 2 dias, não foi? Sim, 60 mil. E mulheres, inclusive, foram lutar no campo de batalha, ali nas trincheiras. Algumas foram, vestiram farda e foram. A Ana Nery da guerra ou é da Revolução? A Ana Nery é da Guerra do Paraguai. Da guerra. Ela é da Guerra do Paraguai. Mas algumas, tem a Maria Esguaçábia, que era uma professora do interior de São João da Boa Vista. Os irmãos tinham ido para lutar na Revolução. Ela pegou uma farda de um deles e foi também, vestiu e foi. Nossa. Tem que ter um despojamento miserável. Passou, né? Um caminhão, ela era uma professora, viúva. Passou um caminhão em frente ao lugar onde ela morava, e, com soldados, ela entrou no caminhão e foi embora. E ela entrou como mulher ou vestida de homem? Ela tentou passar por homem, mas não deu certo. Tá brincando. E o coronel Romão Gomes, que era do pelotão dela, que era o comandante, né? Ela foi denunciada, e falaram, olha, tem uma mulher ali lutando. Ele mandou chamar e ela falou, mas eu queria lutar, meus irmãos foram, um até já morreu. Ele falou, não, então você vai ficar até para dar coragem àqueles que não têm coragem de lutar, dentro do meu próprio pelotão. E aí o que ela fez? Pegou em arma? Pegou em armas. Não brincando. Fez prisioneiros, eles se sentiam muito humilhados, os presos que eram capturados por ela. Naquela época. Os federais que ela capturava ficavam revoltados. Hoje ser capturado por mulher é uma questão de bom senso, né? Naquela época não, né? Uma humilhação miserável. Teve um deles que perseguiu ela depois da Revolução. Fez uma perseguição a ela. Para matá-la? Não, mas ele, como o lado federal venceu a guerra, a Revolução, que era uma guerra civil, né? Ele perseguiu profissionalmente, ela não pôde voltar a ser professora. Nossa. Ele não permitia que ela voltasse a dar aula. Ele foi descobrir onde ela estava e tudo. Meu amigo, nós estamos terminando, infelizmente. Ótimo, foi ótimo. E eu quero que você continue pertinaz desta maneira, buscando os dados históricos que a maioria da população desconhece. Sim. Porque, infelizmente, como eu falei, nós temos um processo muito efêmero de informação. Nós talvez nem gostemos de muita informação, praticamente da história. A gente vive o aqui e agora e está acabado, como se o passado não representasse um bom presente. Sim. E tendo um bom presente, naturalmente a gente pode garantir um bom futuro. Mas pessoas como você vão garantir esta fonte de informação. Eu espero que você continue. Dá só o nome dos outros 2 livros que você fez. Eu fiz anteriormente A Guerra do Paraguai e agora, breve, estou lançando 21 batalhas que mudaram o Brasil. Mas esse aqui do São Paulo em Chamas é o terceiro? É o terceiro livro. Então você teve 2 anteriores. O primeiro livro foi Pimenta Neves, uma reportagem. Pimenta, aquele sujeito que matou, é jornalista, colega nosso, que matou
A sua amante, a companheira, sei lá o sim, quê, a também que era jornalista. jornalista também. Qual era o nome dela? Sandra Gomide. Sandra Gomes. Ela foi, eu levantei o caso e levantei a história de vida de cada um Esse cara está deles. preso, tá? Ele já está solto. Ele cumpriu Porque ele era cerca de 5 inimputável, anos. já tinha mais de 70, né? É. Ele cumpriu 5 anos mais ou menos de prisão e lá em Tremembé e foi solto, já há uns 2 Covardia anos. miserável, né? E o segundo? O segundo é a Guerra do Paraguai, que Guerra eu do fiz Paraguai, com uma perfeito. pesquisa lá nos lugares também, nos países e no sul do Brasil e tudo mais. E também esse agora de 1932 foi também resultado de uma pesquisa em todos os lugares. Rapidinho, um segundo. Qual é o ponto mais importante do teu livro aqui? Eu sei que é sacanagem perguntar, porque Eu é teu acho que filho. é o fato dele ter sido um movimento mais nacional do que as pessoas imaginam, não foi uma coisa restrita a São Paulo, foi um movimento mais nacional do que a gente imagina, mas foi sufocado, e que ele mostra que a luta pela redemocratização é permanente. Nós hoje em dia estamos vivendo... Você vê possibilidade de acontecer isso de novo? Nós estamos vivendo não exatamente uma coisa parecida, algo parecido, mas a gente ouve falar em que se mexa na Constituição, que se cria uma nova Constituição de uma hora para outra, sabe-se lá por quem, né, a essa altura, e de uma série de ameaças à democracia que a gente vive permanentemente. Fala-se em fechar o Congresso, o nosso Congresso também dá motivos às vezes para isso. Sim, sim. Então Não, a eu gente acho tem que que preservar de as instituições. De repente virou um anseio popular até por ignorância. Sim. A gente tem que manter isso, essas instituições. Justamente por não termos uma identificação histórica. Exatamente. Fecha o Congresso, ninguém sabe o que acontece quando fecha o Congresso. Sim, os eleitores têm que Ninguém sabe, não. participar sempre, Os de não só hoje no dia não da sabem. eleição, né? Lógico, Eles claro. têm que ser cidadãos Mas, sério, você a pergunta para vida uma toda. pessoa, qual deputado que você votou há 4 anos? Sabe que eu não lembro? Ou seja, e por isso que nós não temos o direito de reclamar dos caras que estão nos esbulhando, estão nos roubando, que estão nos aviltando. Porque esses caras são, desafortunadamente, o nosso reflexo. Sim. Você não dá um carro a quem você não conhece para dirigir o seu próprio veículo. Não dá. Por que você vai fazer isso com o teu voto? Eu venho falando isso de maneira enfática, parece um tiozão velho, né? Não, eu acho que, Mas, que é uma percepção que cada vez mais meu caro, tem insisto, sentido. você não tem o direito de reclamar. É muito simples. Condomínio. Eu não vou na reunião de condomínio porque tem briga, porque os caras roubam. E quanto mais você se afastar, mais os caras vão te roubar, mais besteiras eles vão fazer e vai por aí. Quer consertar a casa? Fica dentro dela, não fuja não. Exatamente. Ou seja, o teu voto é muito importante, o meu voto, o voto dele, de pessoas esclarecidas, e nós temos a obrigação de esclarecer quem não tem esclarecimento, quem não tem o poder de visão que nós temos, e você sabe muito bem de quem eu estou falando. Meu caro, desculpe o desabafo. Muito obrigado. Mas é por aí. Muito obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer particularmente ao nosso amigo, né? Sim. O Luiz Carlos Ramos, que é também jornalista. Sim, um excelente professor, jornalista. Exatamente, experiente. que nos apresentou. Sim. Agradecimentos sempre sinceros da equipe técnica, maravilhosa. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre todas as portas e janelas também do universo lusófono. E mais uma vez, meu caro, muito agradecido. Também as portas estão sempre abertas. Aliás, você está já convocado. Fica, eu sou um cara democrata, né? Você está intimado a vir aqui. Aliás, hoje é dia 11. Dia 9 é o dia mais um ano da Revolução Constitucionalista, sim. Que eu espero... 86 anos. Que foi muito bem festejado, ou pelo menos que façamos um gesto de reverência a todos aqueles que tombaram para que nós hoje estivéssemos aqui falando dessa maneira. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite e agradeço também aos espectadores. Muito sucesso para você. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.